Palmeiras vence o Atlético Mineiro. Tinha que vencer. Não teria como pensar em algo diferente. A partir do momento que você volta da Copa do Mundo de Clubes e apenas empata com o Mirassol em casa. Qualquer resultado que não fosse a vitória do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, também no Allianz Parque, seria um mau resultado. O Palmeiras necessitava vencer e venceu, jogando em certo ponto até bem, né? Fez a dominância da partida, propôs mais o jogo, os gols que foram acontecendo foram levando a dominância do Palmeiras, que foi algo natural, mas o que eu gostei mais na equipe do Palmeiras foi a intensidade, o que mostrou até na busca para o terceiro gol do Palmeiras, que a jogada que acabou culminando no gol do Maurício foi a intensidade, a busca pelo erro da zaga do Atlético. E aconteceu e Palmeiras vence. E vence bem também. Antes de já falar essa resenha pós-jogo, já pedi para você já deixar o seu like, se inscrever, caso não for inscrito no canal Lealdade em Padrão, e compartilhar o conteúdo do nosso canal para poder fazermos angariar mais e mais o alcance que nós tantos buscamos. Mas vamos falar desse Palmeiras que, como eu já tinha salientado, era algo... a vitória palmeirense era algo inegociável. Não poderia deixar de acontecer a vitória do Palmeiras. E assim ela se fez. Foi a certo ponto até com algumas falhas do setor defensivo do Palmeiras. Faltas bobas que culminaram em faltas para o Atlético na beira do gol, né, na beira da grande área. E 2 gols do Hulk com totais méritos do Hulk. Teve os haters do Everton que dava para poder pegar. Primeiro gol do Atlético, uma bola no ângulo. A outra, uma bomba que desviou. O segundo gol do Atlético desviou no Alan ainda e matou totalmente o Everton. Mas o importante é a gente focar mais nos acertos do Palmeiras. Lembrar dos erros que houveram, mas focar nos acertos. E lembrando que antes do começo da partida, né, durante o dia que foi sacramentado a efetivação da venda de Richard Rios para o Benfica. Todo mundo já estava dando como certa a venda até por 25, 20, 28 milhões de euros para a Roma. Não deu certo. Fechou por 30, né, algo em torno de 30 milhões de euros para o Benfica. Alguns criticaram, vai deixar ir para o futebol italiano, para o futebol português. A opção do jogador, do empresário, opção do Palmeiras, que para mim é o que realmente importa. O Palmeiras tinha 70% do passe do Richard Rios, então não importa se o Richard Rios vai para a Inglaterra, se vai para Marte, se vai para a China, não importa. Importa que o Palmeiras desse 30 milhões de euros vai morder 70%, tirando a parte dos impostos, da carga tributária, o Palmeiras vai morder 70%. Se vai para o Benfica de Portugal, para Roma da Itália, para o Palmeiras pouco importa. Porque agora Richard Rios é passado do Palmeiras. Richard Rios até que se despediu discretamente do torcedor, deu alguns autógrafos, acenou para a torcida, mas agora ele é passado. Está presente na história do Palmeiras, teve participação interessante também na Copa do Mundo de Clubes, foi o nosso melhor jogador tecnicamente falando, superando até o Estevão nessa leva final de vínculo dele com o Palmeiras, mas agora Richard Rios entra para os livros de histórias do Palmeiras, não faz mais parte. Que seja feliz, que conquiste seus títulos e continue sua história futebolística em Portugal. Não nos pertence mais. Mas falando da partida em si, o Palmeiras começou essa partida não tendo mais Richard Rios e efetivando como segundo volante, que seria o mais natural possível, Evangelista. As mudanças do Palmeiras desse pós-Copa do Mundo de clubes pós-mundial, Evangelista no lugar de Rios e revezando nas funções que eram, no caso do Estevão também não faz mais parte do plantel do Palmeiras, hoje ele é Chelsea, Felipe Anderson e Facundo Torres. Eu percebi que eles, hora e hora, assim, até na volta do intervalo, trocando entre si de funções, Felipe Anderson na ponta direita, Facundo na esquerda, e hora e outra eles revezavam entre si.
entre si, fazendo as funções que eram de Estevão, chamando mais o jogo, abrindo a zaga do Atlético, boa zaga do Atlético, Júnior Alonso, o Lianco, né, truculento Lianco, briguento, bom zagueiro, mas também é mais viril do que jogador mais técnico, como é o Júnior Alonso. Mas o Palmeiras, nesse novo Palmeiras de Evangelista no lugar de Rios, e Felipe Anderson barra Facundo Torres no lugar de Estevão, né? Se é que vai chegar alguém para poder suprir essa lacuna, duas lacunas importantes, o Palmeiras se portou bem. Então, quanto a comportamento, o que eu gostei do Palmeiras? Principalmente, marcou o Atlético em cima, induziu as falhas, os erros também, tanto que os gols do Palmeiras foram originados porque o Palmeiras marcou em cima. Teve um gol que o de cabeça do Palmeiras, cobrança de escanteio. Por quê? Porque marcou lá em cima. O segundo gol que foi dado era pro Vitor Roque, acabou dando gol contra, que bateu na coxa do Júnior Alonso. Também porque o Palmeiras esteve lá em cima. E o terceiro gol, que foi a jogada brigada, né? Teve falta ou não teve falta, mas o Vitor Roque foi para mim um dos melhores do Palmeiras, brigou, foi lá em cima, disputou a bola e fez o passe de uma ponta para outra, lançando para o meio, e gol do Maurício, né? O passe do Vitor Roque foi para o Facundo Torres, sem ser egoísta, passou para o meio da pequena área e só escorou pro gol, o terceiro gol do Maurício. Então, a síntese do bom Palmeiras que foi contra esse Atlético, tirando as faltas bestas na entrada da grande área que originaram o gol do Atlético, eu gostei muito do Palmeiras intenso, marcando em cima. Que bom seria se o Palmeiras sempre fizesse isso. Sempre o Palmeiras marcasse em cima. Sempre o Palmeiras não desse espaço para os adversários. Que o time do Palmeiras tem uma boa capacidade, mas muitas vezes falta essa pegada a mais. O time do Palmeiras muitas vezes me passa a impressão que sempre acha que vai vencer na técnica. Muitas vezes, jogadores que deveriam ser um pouco mais intensos, não são. E quem acaba prejudicado é o próprio Palmeiras, porque é muito técnico, mas com pouca pegada. Contra o Atlético Mineiro já foi diferente, porque aliou a boa performance técnica, mas também foi intenso. Marcou lá em cima, induzindo o Atlético ao erro. Para mim, o que eu gostei assim de destaque, eu poderia citar 3 jogadores do que eu mais gostei. Vitor Roque eu gostei muito dele primeiramente, como eu já estava citando, na intensidade. Ele teve o gol, que não teve o gol, no caso o juiz do quarto árbitro acabou dando gol contra, porque bateu na coxa do Júnior Alonso, zagueiro do Atlético. Mas o Vitor Roque, para mim, foi o melhor da partida, porque ele buscou o jogo todo o tempo. Ele tentava, errava e não se abatia. Ele chamava o time, ele fazia, vamos marcar em cima. Então eu gostava disso. E gostei muito disso, dele fazendo ele atiçando o brilho dos jogadores. Vamos lá, vamos induzir o Atlético ao erro. E errava. Tanto o Palmeiras conseguiu fazer 3 gols, o que não estava sendo tão fácil pro Palmeiras fazer nesses tempos agora. Tanto que o Palmeiras falhou muito contra o Mirassol por causa disso. Criou boas oportunidades, mas por falta de intensidade não fez os gols necessários para poder vencer o Mirassol. Então, o Palmeiras contra o Atlético foi muito diferente. Por quê? Teve a intensidade. Outro jogador que me chamou muita atenção também do Palmeiras, Felipe Anderson. Felipe Anderson eu gostei muito, mas muito dele também, porque ele não foi aquele jogador, muitas vezes o Estevão nessa reta final estava sendo, se enfiar na bandeirinha de escanteio e ficar só enfiado na ponta para tentar fazer só o 1 contra 1, o X1 que o pessoal chama mais novo, chamar o jogador, o ponto adversário para poder driblar e passar por ele. Não, Felipe Anderson foi para cima, tentou driblar um, driblar outro. Ele foi um cara fora do comum. Muitas vezes ele revezava com o Maurício na função de meia, muitas vezes jogava o Maurício para a ponta, outras vezes trocava de posição de ponta, de esquerda com direita, com o Facundo. Então ele não ficou acomodado. Essa intensidade que eu falei do Vitor Roque pede-se também e deve-se também colocar também sobre o Felipe Anderson. Então me chamou muita
me chamou muito a boa atenção para esse mais uma peça de ataque do Palmeiras que quis jogo. E para mim o terceiro destaque, ao meu ver, no time do Palmeiras, a parte da zaga do Palmeiras também eu gostei bastante. Bruno Fux e também o Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes, mais uma grande partida, né? Fez faltas bestas, tudo, empurrãozinho desnecessário, mas na função marcada, ele sempre marca muito bem. Gostei muito do Piquerez. Não somente na parte defensiva, não somente na parte defensiva, mas na parte ofensiva. Um dos gols do Palmeiras, cruzamento de Piquerez, que é um cara que vai até a linha de fundo e não fica aquela viadagem de cortar pro pé bom, aí vai lá, cruza, pega a zaga desarmada, não. Ele vai até a linha de fundo e já cruza direto, manda lá pro meio do pagode lá e vê o que acontece. E nisso aconteceu um dos gols do Palmeiras, com a jogada mais letal, sem frescura, reto, vertical, vai para a linha de fundo e já cruza, manda para a área. A chance de fazer gol, para quem já entra cabeceando ou chutando firme, a porcentagem é muito maior de acerto. Então, uma coisa que eu gostei do Palmeiras, mais do que esses destaques individuais, Piquerez, Vitor Roque e Felipe Anderson, gostei muito, como já citando durante todo esse vídeo, a intensidade do Palmeiras, não só no ataque, na marcação. Tanto que o Palmeiras fez o terceiro gol do Palmeiras já na parte final da partida, mas não diminuiu a intensidade. O terceiro gol do Palmeiras, que foi feito por Maurício, como já tinha até citado, foi o quê? Vitor Roque sufocando e marcando em cima, induzindo a zaga do Atlético ao erro. Ele recupera a bola, manda para Facundo Torres, sem ser egoísta, como já tinha citado, passa a bola para o meio da área, para a pequena área, que só o Maurício escora para o fundo do gol. Então foi o quê? Foi uma jogada em conjunto e não somente o conjunto de troca de passe, mas o conjunto de intensidade. Participação de 3 jogadores de ataque. Teve Maurício na jogada, teve Vitor Roque, teve Facundo Torres, porque o Palmeiras adiantou suas linhas e não fez isso só naquele abafo que o Palmeiras sempre faz. Teve a intensidade durante toda a partida, porque contra um perigoso time do Atlético, se o Palmeiras não fosse tão intenso, o Palmeiras não sairia vencedor. O Palmeiras só venceu o Atlético, apesar das suas falhas defensivas, por fazer faltas bestas na beira da grande área, sabendo que tem um Hulk do outro lado que chuta muito forte, chuta colocado, né? Teve muito brilhantismo nos gols do Atlético. Se o Palmeiras se o Palmeiras contra o Atlético não tivesse sido intenso como foi, não teria saído vencedor. Então, é um elogio, mas também um puxão de orelha, porque faltou isso contra o Mirassol, que era uma partida que tinha que vencer. Independente do Mirassol ter vencido um Santos, ter vencido um Corinthians, ter vencido um São Paulo nesse campeonato, só empatou com o Palmeiras, dentro dos grandes paulistas. O que aconteceu foi o seguinte: o Palmeiras não poderia perder ponto como perdeu pro Mirassol dentro de casa. E aconteceu o quê? Teve que recuperar esses pontos perdidos contra o Atlético, também dentro de casa. Então, se perdeu contra o Mirassol, perdeu os pontos no empate, em vez de faturar 3, ganhou apenas 1. O Palmeiras fatura os 3 pontos porque era inegociável. Não poderia acabar a partida sem o Palmeiras ser vencedor. Então, merecida a vitória do Palmeiras, com justiça, com intensidade. Eu sempre cobro do Palmeiras intensidade. Num futebol hoje moderno, tão muitas vezes viril, de contato, de busca jarda por jarda, campo por campo, para poder sair vencedor. Para mim não tem como um time sair vencedor se não suar, se não ralar o bumbum no chão. Tem que ter força de vontade, não somente a técnica. Muitas vezes o Palmeiras atrela só o meu time habilidoso vai vencer. Nem sempre dá certo. Então, satisfeito, muito satisfeito com a vitória do Palmeiras. Houveram-se erros, mas os acertos foram maiores que os erros, podemos dizer assim. E feliz com o que o Palmeiras produziu. Que continue assim. Próxima rodada tem o Fluminense, se eu não me engano é o Fluminense, não vai ter Bruno Fux, suspenso pelo 3º cartão. Fiz uma boa partida, Bruno Fux, gostei bastante dele, da presença até ofensiva dele. Ele estava quase virando um ponta e fazia até algumas jogadinhas interessantes. Mas quem for entrar no lugar dele, ou o Benedetti, ou o Mikael, quem seja, que faça uma boa partida. O Palmeiras
volta a vencer, precisava, necessitava vencer e venceu. Então, bom para nós torcedores do Palmeiras, bom para o Palmeiras em si, dentro de campo e no Campeonato Brasileiro. Então, só reforçando, deixe o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, se caso não for inscrito, e compartilhe o conteúdo. Então, muito feliz e satisfeito com a entrega, a intensidade do que foi o Palmeiras. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. Palmeiras subindo no campeonato, com jogos a menos, mas Palmeiras sim está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.